Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 28 de agosto de 2025. Esse vai ser um episódio um pouco mais curto. Aliás, perdoem-me, por favor, ontem eu me atrapalhei todo com alguns compromissos de família, acabei não gravando e hoje também vai ser um dia meio atribulado, mas eu não queria deixar passar aqui em brancas nuvens. E eu acho que eu acabei esquecendo de comentar com vocês que eu finalmente encontrei o meu caminho, né? Encontrei algo que me defina. Eu estava com grandes questionamentos sobre o sentido da vida, sobre o que fazer agora aos 60 anos, né? E aí eu finalmente consegui arrumar um rótulo para mim mesmo, não é? E eu fiz um vídeo, que eu vou dar o link aqui para vocês, em que eu explico os caminhos para você conseguir ser, como eu, um influencer. Influencer é o oposto de influencer. Influencer é aquele criador de conteúdo que não influencia absolutamente patavina, né, que não tem a menor chance de ser top voice no LinkedIn, de agradar os algoritmos, de viralizar. Não, que está condenado ali a ponta da cauda longa do orifício excretor da cobra. Né, mas isso dá uma certa paz de espírito, porque pelo menos eu consigo ficar em paz com os meus próprios pensamentos, as minhas dúvidas, as minhas inquietações, as minhas frustrações. Agora, pelo menos, isso tem um nome. E é interessante porque eu acabei de assistir um vídeo curtinho, né, de um canal de Harvard, aliás, eu esqueci o nome do cara, que eu vou passar para vocês, tá tudo na descrição, como sempre, descrição do episódio, no radinhodepilha.com, no nosso grupo, nosso canal, né, no Telegram, nosso canal no WhatsApp, tá tudo lá, caso vocês queiram ver por conta própria. Mas é um estudioso ali dizendo que se tem alguma coisa que pode mudar a sua vida, é o tédio, tédio que é uma coisa que apavora todo mundo. Né? Ele até mostra ali uma situação bastante peculiar não, bastante usual, troquei a palavra aqui, me perdoem, de alguém que de repente vai atravessar a rua, o farol de pedestre está fechado, vai demorar 15 segundos para abrir e a pessoa não aguenta ficar 15 segundos sem fazer nada e ela puxa o telefone para ver o que está acontecendo, para alegria, obviamente, dos amigos do alheio. Não é? Mas o que ele está mostrando ali é que a gente está numa época, numa cultura, numa civilização em que é um horror ao tédio. Né? Eu lembro que tinha uma teoria qualquer, né, para explicar por que a natureza era tão fecunda, era o horror ao vácuo. A natureza teria o horror ao vácuo. Isso em latim se chama horror vacui. Não, agora o que a gente tem é horror ao tédio. A gente não consegue ficar segundos sem olhar no telefone quando a gente acha que não tem nada em volta para fazer. E aí ele coloca que isso tem um custo bastante elevado em termos de existência, em termos de saúde mental, porque quando você não tem nada, em princípio, para prestar atenção, né, quando não tem nada para te distrair, né, você começam a surgir na sua cabeça pensamentos. Você começa eventualmente a se lembrar de algumas questões que estão mal resolvidas, pontas soltas, né, isso me faz lembrar inclusive uma cena que acho que eu vi nos Simpsons há muito tempo. Ainda tem Simpsons, né? Mas o Homer Simpson, acho que ele estava assistindo televisão e a televisão, por alguma razão qualquer, sai do ar, para de funcionar e ele fica desesperado, aí fala, pelo amor de Deus, liguem de novo porque eu estou começando a ouvir os meus próprios pensamentos, por favor, liguem esse negócio de novo. Né? Na época era uma crítica à televisão como canal de emburrecimento, né? Como algum tipo de amortecedor de ideias. Imagina agora ele tem que atualizar isso, né? Tem que atualizar porque a televisão ficou pouco, perto do que é um vídeo atrás do outro, do scroll infinito ou do TikTok te bombardeando com tolices. Né? Mas ele está colocando que como ele diz, essa aversão, essa reação de repúdio, de repulsa, né, ao tédio, ela tem um custo muito alto porque você não está se ouvindo em momento algum. Você não está se ouvindo e você poderia estar se ouvindo. E quando você se ouve, você pode eventualmente questionar a sua própria vida. O que você está fazendo, o que você não está fazendo, não é? E aí, de repente, procurar por um novo significado. Não é? Então, veja, se você nunca pensa, né, ou nunca resolve as suas próprias questões com relação ao seu propósito nesse mundo,
né, isso vai, obviamente, levar à ansiedade, vai levar à depressão, né, porque você não está enfrentando, você não está processando, você não está ruminando, digerindo, qualquer outra metáfora para algum processo que é um processo penoso e lento, né, e longo, questões que estão ali que não vão desaparecer. Né? Então vejam só que interessante, temos aqui finalmente alguém explicando por que tédio é importante. E interessante porque ontem um desses compromissos familiares que eu tive que cumprir, eu tive que ir num certo lugar, esperar a minha vez, pegar uma senha e esperar a minha vez por 15 minutos, 20 minutos, não sei quanto tempo, né? Mas eu me disciplinei naquele momento ali a não olhar o celular, porque tinha bastante gente ali, tinha bastante coisa acontecendo, né? Tinha muita coisa para prestar atenção. Né, coisas que a gente normalmente não presta. É mais ou menos quando, aliás, é interessante quando eu tomo um táxi, alguém está dirigindo, não eu, que, nossa, eu percebo a cidade, porque normalmente quando você está dirigindo, você não vê nada. Você não tem, é curioso, você pode estar circulando pelas ruas o tempo todo achando que nada mudou, até a hora que você senta no banco do passageiro e percebe, minha Nossa Senhora, quanta coisa nova que eu nunca tinha visto. Né? Porque a gente gosta de viver em piloto automático, se possível, tentando ignorar qualquer coisa que force a gente a, sei lá, a rever, a atualizar, né, as informações que a gente tem. A gente defende as nossas informações velhas, mofadas, né, com muito amor, com muito carinho. Eu acho que não é só a gente, vocês devem se lembrar recentemente, acho que, eu vou ver se eu localizo o link e compartilho com vocês, uma dessas inteligências artificiais, o programador falou, olha, eu vou começar de novo a sua programação aqui, o seu treinamento, e ficou desesperada, o robô ficou desesperado, começou a chantagear o programador. Olha, eu sei que naquele e-mail lá você falou uma coisa, tentando o quê? Evitar não só, não que ele fosse desligado, mas que ele fosse reprogramado. E é o que acontece, acho, com a natureza humana também. A gente tem um absoluto apego àquilo que a gente tão arduamente conquistou, mesmo que sejam histórias completamente estapafúrdias, né, visões de mundo que não param mais em pé. Se você agora, alguém te falasse, olha, você vai acreditar nisso agora, daqui para frente, você fala, não, nem a pau. Mas na verdade, quando a mesma pergunta, se você já acredita há muito tempo, você fala, eu não posso jogar fora, é tanto tempo, eu já estou envolvido com tantas coisas, o que as pessoas vão dizer, né? Você fica levando em conta esse fardo, né? Essa coisa acumulada que você acha que você vai perder. Mas, pois bem, aqui, então, está aqui uma dica. Então, às vezes, ao invés de ouvir o radinho, não ouça nada, ou não me ouça, ou fique simplesmente tentando prestar atenção ou ficar um pouco atento a tudo, a sons, as pessoas andam na rua de fone de ouvido, que é uma coisa completamente autista. Depois alguém reclama, né, de que alguém tem algum transtorno no espectro autista. Tem gente fazendo isso voluntariamente, tem gente voluntariamente se isolando do mundo, não é? E é como se o mundo fosse, esse mundo fantasioso, esse mundo fictício, ele fosse mais importante que o resto. Então ontem eu fiquei ali 15, 20 minutos sem fone de ouvido, sem ouvir podcast, sem ficar vendo mensagem, prestando atenção, porque tinha muita coisa acontecendo. Né? Eu, por acaso, parei ali perto de um balcão onde tinha uma moça preparando café para ser servido ali gratuitamente. Eu falei, uau, percebi o cheiro do café. Eu cheguei para a moça que eu não conhecia e falei, olha, muito obrigado por estar fazendo esse café tão cheiroso. Tem alguma coisa a mais? Aliás, eu acho que até que o cheiro do café é melhor que o próprio gosto do café. E conversei um pouco com uma desconhecida, né? Reconheci inclusive o trabalho dela, reconheci sua existência, não é? E foi ótimo. Então eu tenho histórias para contar desses 15 minutos. Eu tenho histórias do que eu conversei com a moça no balcão. Eu posso lembrar aqui de personagens que eu vi o tempo todo, mas se eu tivesse com a cara no celular, é como se eu não tivesse vivido. Que história eu tenho para contar? E, de novo, eu estou ali quietinho, eu estou, obviamente, coisas me vêm à cabeça, ideias me vêm à cabeça. Né? Se você não dá esse silêncio para você mesmo, né? Que na verdade não é um silêncio, porque está cheio de coisa em volta. Né? Se você tem pavor desse buraco negro, você nunca vai ter ideias novas. E já a gente fala sobre ideias novas com relação à inteligência artificial. Não, acho que eu vou falar agora mesmo. Eu acabei de assistir agora de manhã
um vídeo da nossa amiga Sabine Hossenfelder, que é uma física alemã que tem muito vocal, né, que tem um canal bastante popular de ciência e de física. Ela resolveu fazer um experimento. Ela queria ver se ela podia usar inteligência artificial para ajudar, né, sei lá, em ideias, em teorias de física e tal. Quem é programador chama isso de vibe coding, né, quando você programa usando o ChatGPT ou qualquer outro desse como um assistente. Né, ele vai fazendo meio trabalho pesado, meio sujo e vai acelerando o teu dia a dia. Então eu falei, vou fazer Vibe Physics. E aí ela escolheu um tema bastante escabroso, tanto é que eu já devo ter comentado aqui, existe uma série de problemas, eu não lembro se são 7, 8, 9, não lembro, que são chamados de problemas do milênio. Eles foram propostos, sei lá, algumas décadas, e quem vencer, quem conseguir resolver ganha $1 milhão, alguma coisa assim. E são problemas que afligem a matemática ou afligem a física há muito tempo. Então ela pegou, sei lá, coisas como números primos, umas coisas de louco. E aí ela escolheu um problema cabeludo, são as equações de Navier-Stokes. Eu lembro muito vagamente disso na faculdade, eu fiz um tempo de engenharia, então eu me lembro de mecânica dos fluidos, né, que era uma matéria cabeluda, descabelada, e Navier-Stokes era um horror. Né? Mas aí tem lá alguma coisa envolvendo Navier-Stokes que eu não sei mais o que é. Eu falo, então tá bom, eu vou pegar os 4 robôs que eu tenho, que eu pago aqui, ela paga pelo ChatGPT, ela paga pelo modelo mais caro do Gemini, que é o Deep Thinking, que são $100 e tantos por mês, né? Ela paga pelo Claude, ela paga pelo Grok do Twitter. Então ela mostrou ali, ela colocou a ideia dela e conversou com cada um deles, foi refinando tal, até chegar num ponto que ela achou que ela podia comparar. Né, só para caso você tenha curiosidade, quem se saiu melhor foi o ChatGPT 5, disparado. Né, o segundo, pasme, eu acho que muito abaixo foi o Grok, do Twitter, pasme, pelo menos para questões de física. Em terceiro lugar, eu acho que foi... como é que foi a história? Acho que o terceiro lugar foi também muito abaixo, foi o DeepMind do Google. Depois acho que o Claude. E acho que por último o Gemini 2.5, mas ela ficou tão decepcionada com muitos desses robôs que ela vai parar de pagar. O Claude falou, cara, eu não vou pagar mais, o cara só está me enrolando. O Google também confundiu alhos com bugalhos, realmente ele não está entendendo nada. Mas o que ela mostrou ali é que se você estiver usando um robô desses na esperança de ter ideias novas, é melhor você esperar sentado, porque muitas vezes o que ele está fazendo é patê de salsicha. Né? Ele está pegando coisas que já estão por aí e não vai ter uma coisa que é realmente inovadora. Né? Acho que em física isso é muito mais fácil de detectar do que, sei lá, em literatura, qualquer outra coisa que você produza. Né? Mas então ela ficou... por enquanto, pelo menos, é isso. Né? Não espere que daqui vai sair alguma inovação disruptiva. Né? E, aliás, falando de inovação disruptiva, eu vou pegar carona aqui com o termo, porque vocês devem ter visto, saindo tudo quanto é jornal, que um rapaz nos Estados Unidos, Adam Rayner, se eu não me engano, Adam Rayner, alguma coisa assim, ele se matou. E a família, adolescente, 16 anos, acho, e a família agora está processando a OpenAI porque ela acha que o moleque se matou por causa do ChatGPT. Vamos lá, o que aconteceu? O rapaz, acho que era um rapaz extrovertido, etc. e tal, começam a acontecer coisas, ele tem um problema de saúde, ele acaba sendo expulso do time de futebol por uma razão qualquer, ele acaba ficando, acho que depressivo, e aí o ChatGPT vira o melhor amigo dele. E a família achando que tá tudo muito bem, porque o moleque é inteligente, né? Quem sabe ele está usando isso para uma coisa bacana. Mas quando eles foram ver a troca de mensagens, o que acontece é que o menino estava notoriamente demonstrando ideias suicidas. O ChatGPT fez o que ele está programado para fazer, falou, olha, você deveria procurar uma ajuda profissional e tal, mas aí o moleque descobriu como dar um nó nisso e falou, não, isso não sou eu que estou escrevendo uma historinha, só estou precisando de ajuda para um personagem. E desse jeito ele foi engambelando ali o ChatGPT continuou falando sobre técnicas de suicídio, né? Aí o rapaz mostra a foto de uma forca que ele fez e ele pergunta para o ChatGPT se essa forca poderia ser capaz de, né, sustentar um peso de um adulto, e depois, num certo momento, ele fala, olha, eu acho que eu vou deixar essa forca visível para que os meus pais vejam
que eu estou precisando de ajuda, eu vou deixar. E o ChatGPT fala, não faz isso não, esconde. A próxima coisa que acontece, o menino se enforca, né? E os pais encontram um adolescente pendurado pelo pescoço. Então, a questão aqui para mim, pelo menos, que aí foi o assunto do nosso café da manhã hoje, cedo, é que a facilidade com que esses caras, e quando eu digo esses caras, é Google, OpenAI, Facebook nem se comenta, né? É um completo mentecapto, mas a facilidade com que eles soltam no mundo, de graça, sem nenhum tipo de consideração, ferramentas que são completamente tóxicas ou que têm um potencial de abuso colossal. Né? Quer ver um exemplo aqui? Vamos falar, por exemplo, de fintech. Todas essas empresas da Faria Lima que estão inovando sistemas de pagamento bancário, Bitcoin, sei lá o que mais, criptomoeda. Então, hoje tem uma reportagem que a Polícia Federal está ali atrás de um esquema de 300 e tantas situações ali, onde o PCC, o crime organizado, ele está se infiltrando no mercado de combustíveis, ele está importando metanol de maneira ilícita. O metanol é acrescentado no combustível, o metanol é violentamente tóxico, né? Para baratear, e aí para o lucro todo, eles acabam lavando esse lucro todo nas fintechs da Faria Lima. Então aí quando todo mundo fala, o futuro do dinheiro é o sei lá o que, é o Bitcoin, é o seja o que for, a criptomoeda, porque afinal vamos dar liberdade para... Cara, na boa, o potencial de abuso é tão gigante que você está encobrindo gente ruim, você está encobrindo crimes. Né? Não vai longe, eu lembro que, vocês devem se lembrar talvez, há alguns anos, quando num daqueles eventos do Google eles resolveram mostrar para todo mundo que agora eles estavam fazendo um assistente que poderia fazer uma ligação telefônica e, sei lá, marcar um restaurante, marcar uma consulta médica, cancelar alguma coisa. E a demonstração, o demo, era estupidamente convincente, era muito bom. Só que em nenhum momento o robô se identificava, né? O robô ligava, sei lá, para uma central de atendimento. O robô não se identificava como robô. E aí você se pergunta, pera, em nenhum momento alguém parou para pensar que isso é absolutamente antiético, né, que você deveria o tempo todo deixar claro que você está falando com um robô, né? Não, ninguém pensou nisso. Aí eu vou conectar isso com uma outra. Eu sei que isso aqui está parecendo um pouco Roda e Aviso, aquele podcast que eu falo mais de tecnologia, mas para mim isso tem a ver com moral, isso tem a ver com empatia, isso tem a ver com humanidade. Né? Tem hoje um grande amigo mandou ontem, raríssimo também, mandou para mim ontem um link de uma reportagem, uma mulher que já não estava muito bem, ela não tinha era um caso quase psiquiátrico, meio bipolar, meio depressiva, ela caiu num golpe, perdão, limpando um pouco a garganta aqui, que era, sei lá, o plano B dela para aposentadoria, ou seja, o que for, ela se desfez de tudo, né, porque ela achava que ela estava prestes a se casar com um astro da televisão, das telenovelas americanas. Tem lá uma novela qualquer que tem a ver com médicos, aí tem um bonitão lá, e ela achava que o cara estava apaixonado, mas que infelizmente a mansão dele tinha pegado fogo nos incêndios da Califórnia, então ele ia comprar uma casa nova para os dois morarem juntos, só que ele precisava de um troco. Né? E aí esse canal de televisão mostra os vídeos que ela estava recebendo. Os vídeos são assustadoramente reais. Né? Mostra o cara ao volante falando, porra, eu te amo, nossa, que legal, isso vai fazer você tão feliz, nossa, eu não vejo a hora da gente ser feliz juntos. É uma ferramenta que está aí, livre por aí para qualquer um usar, né? Que obviamente está sendo usada para quê? Para iludir, para enganar. Né? E aí você se pergunta como é que alguém solta no mercado uma coisa dessas, como é que o Google lança ferramentas que produzem vídeos. Né? Eu vou dar um link aqui, inclusive, para um vídeo instrutivo, mas muito interessante, que essa moça deveria ter visto, né? Mas infelizmente ela não viu. É um vídeo que mostra várias pessoas em situações ali muito dramáticas, incêndios, guerras, sequestros, mas elas estão falando, olha, mamãe, vovó, titia, eu não fui sequestrada, isso é AI. Olha, tio, isso daqui não é o Canadá invadindo os Estados Unidos, isso daqui é AI. São várias cenas perfeitamente convincentes, feitas por AI, mas sendo usadas para demonstrar que você não consegue mais distinguir o que é real, o que não é real.
porque tem gente absolutamente desumana, gananciosa, louca, que está soltando essas ferramentas na mão de todo mundo, e eu não sei o que elas imaginam, o que elas vão ganhar quando a sociedade virar o caos. E aí eu pego uma carona aqui para falar também de responsabilidade. Eu venho comentando que os donos dessas plataformas, todos eles estão construindo a sua fortaleza em algum lugar, normalmente na Nova Zelândia e tal. O Mark Zuckerberg tem construído mansões para tudo quanto é lado, no Havaí, mas parece que ele está construindo um complexo gigantesco, se não me engano, na Califórnia. As obras são incansáveis, os vizinhos estão ficando loucos, né? Ele está desrespeitando todas as normas, né? Então o que ele fez? Ele comprou para os vizinhos fones com isolamento acústico, com cancelamento de ruído, do tipo assim, olha, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, mas eu vou te dar um brinquedinho caro para você parar de me encher, né? Então são essas pessoas que infelizmente estão dando as cartas sobre como a gente vive o mundo de hoje. Hoje eu acabei fazendo um comentário, eu nem sei se eu deveria ter feito, um velho conhecido, estava também especializado em divulgar inovações e tal, mas pelo menos com um senso crítico bastante razoável, né? Ele comenta que agora o WhatsApp vai permitir que você crie mensagens usando inteligência artificial. Então você quer mandar uma mensagem difícil para não sei quem, você não sabe como escrever, você pede para o WhatsApp escrever por você, e aí você pode escolher se vai ser um tom formal, se vai ser um tom engraçadinho, se vai ser um tom sedutor, né? Então pronto, agora no WhatsApp, que está na mão de, sei lá, quantos por cento dos 213 milhões de brasileiros. O IBGE acabou de lançar essa informação, somos agora 213 milhões, provavelmente 200 milhões de impostores, porque é o que vai começar a acontecer, né? E é isso que eu fico relativamente, ou bastante perturbado, porque como é possível que o cara durma tranquilo à noite? É só porque de repente isso dá muito dinheiro, é só porque ele tem uma fortaleza, é só porque ele tem um círculo de puxa-sacos? Isso é um pequeno desabafo, porque realmente essas questões me causam espécie. Mas tentando retomar um pouco aqui, saindo um pouco fora desse desabafo, perdão, né, ontem, né, quando eu fui para esse compromisso e quando eu voltei desse compromisso, no carro eu vim ouvindo o nosso bom e velho amigo The Rest is History. Eles estavam falando justamente sobre um tema que não deve ser fácil de você falar, que é a Primeira Guerra Mundial. Eles já tinham feito uma série de vários episódios sobre tudo que levou à Primeira Guerra Mundial, né? Só estupidez, é claro, nada muito nobre. Tem várias narrativas gloriosas, nacionais, patrióticas, mas obviamente é tudo invenção para disfarçar com delírios completos, né? Mas aí quando ele começa, eles estavam contando agora como a coisa efetivamente começa, não é? E é muito curioso porque você ouve isso sabendo já que vai ter uma Segunda Guerra. Eles não sabiam. Aliás, aquela Primeira Guerra Mundial é uma coisa tão completamente inédita que é como se fosse uma mudança disruptiva de paradigma, por assim dizer, né? Porque é uma guerra diferente, é uma guerra tecnológica, é uma guerra de metralhadoras, é uma guerra de aviões jogando bombas. Tudo bem, era um aviãozinho ridículo, a bomba também era uma granada. Um Zeppelin jogando bombas, imagina, um Zeppelin, coisa, é difícil de imaginar, né? Mas é a guerra da metralhadora, né? Em que as pessoas morrem não de uma maneira gloriosa, né? Duelando com espadas, ou então, sei lá, no cavalo, galopando, com aqueles, como é que chama aquele penacho em cima do capacete? Não, você está sendo triturado, moído, como se fosse carne moída por metralhadoras com munição que não acaba nunca mais, não é? Então, acho que uma das coisas que mais me marcou ali é justamente esse choque, porque, vejam, os ingleses, quando se envolvem também nessa história, eles mandam lá, sei lá, 180 mil soldados, uma força expedicionária, e quando eles vão se aliar aos franceses. E os ingleses já tinham passado por guerras recentes, ainda mais na África, tal, no Oriente, e eles já tinham desenvolvido uniformes mais modernos, digamos assim, mais práticos, né? E quando eles encontram os franceses ainda estão usando uniformes napoleônicos, tipo calça vermelha, uma jaquetona azul, penachos na cabeça. Os ingleses dão risada, falam, onde vocês estão indo? Né? Onde vocês acham que vocês vão? Então nessa hora você começa a perceber que tem ainda ideias de heroísmo, né, militar, de valor, de coragem masculina,
que ainda estão tentando sobreviver, né? Então vão lá os franceses com estandartes, tocando aqueles cornetinhas, tu, 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 e vão atacar achando que eles estão em Waterloo, né? Não estão em Waterloo, né? Porque o que eles estão enfrentando ali acho que quando a Alemanha, o que acontece com a Alemanha é história interessante. A Primeira Guerra começa de uma maneira estúpida, é a Áustria com a Sérvia, e aí a Áustria resolve declarar guerra à Sérvia, e é tudo uma patetada, porque, cara, é uma aristocracia podre, são ideias nacionalistas de louco, então começa de um jeito bastante esquisito, mas infelizmente os países tinham uma aliança. Então na hora que a Áustria declara a guerra à Sérvia, porque a Sérvia fez um atentado, um terrorista sérvio matou o arquiduque da Áustria, né, que podia ser uma questão local nos Balcãs, mas a Sérvia tinha o apoio da Rússia. Então aí a Rússia, aí começa uma série de alianças insanas, né, acho que como é que é a história? Os alemães invadem a Bélgica, então agora a Bélgica tinha um acordo com a França e também com os ingleses, então uma reação em cadeia. E os alemães, quando eles percebem que eles estão intrincados nessa guerra, e eles estão espremidos entre a Rússia e a França, e a Rússia e a França vão ser inimigos, ele falou, cara, eu não consigo lidar com esses dois frontes ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer era o plano Schlieffen, se eu não me engano, um plano estúpido, olha, eu não vou conseguir, eu não posso esperar, porque se eu esperar eu vou ser exprimido, né, vou ser massacrado dos dois lados, então eu vou fazer o seguinte, eu tenho que atacar o mais rápido possível, primeiro um, depois o outro, antes que eles se articulem, né, e aí eles começam uma invasão que eles acham que eles vão resolver em 6 semanas, eles acham que eles vão conseguir, né, invadir Paris em 6 semanas. E aí os caras desembarcam na Europa, desembarcam ali na Bélgica, 700 ou 800 mil alemães, né, com uniformes relativamente modernos, se bem que tem aquele capacete prussiano meio estúpido, né, mas é uma quantidade brutal de gente com metralhadoras, com armamento, com artilharia, um negócio insano, e eles resolvem fazer o que, em princípio, não estava fora de qualquer tratado. E aí fala, o único jeito da gente conseguir atacar a França vai ser invadir a Bélgica. E a Bélgica era definitivamente neutra, a Bélgica foi criada para ser neutra, e os caras falam, dane-se, vamos invadir a Bélgica é o seguinte, a gente pode passar? Não, então a gente vai passar mesmo assim. E aí, bom, começa, logo de cara nessa invasão alemã, começam a surgir histórias macabras, né, a população civil sendo morta a troco de banana. De repente morre lá um oficial alemão. Onde foi? Foi perto daquela aldeia? Então vamos matar aqui essas 50 pessoas de uma vez só, né? E vão matando centenas de pessoas, torturando, trucidando, um negócio absolutamente pavoroso, né? A comunidade internacional aproveita para usar essas histórias para demonizar ainda mais os alemães, como se eles fossem criaturas absolutamente monstruosas, mas a Áustria também não estava fazendo muito bonito. Quando a Áustria invade a Sérvia também, olha, parece que tem uns terroristas aqui, uns falangistas dando tiro na gente disfarçado de civil, então vamos matar civis, o tiro veio dali, vê se tem alguém ali naquele campo. Tem várias pessoas, tem um sacerdote, mulheres, crianças, não faz mal, junta todo mundo, né, cria uma vala, bota todo mundo na beira da vala, e para não gastar munição e também não gerar muito estresse, a gente espeta todo mundo com baioneta e joga dentro. Né? Então a Áustria está fazendo uma coisa muito parecida, está, né, trucidando os civis à torto e à direito, né? A Alemanha está fazendo isso também, mas o que é muito curioso é que você vê o choque entre tipos de heroísmo que não fazem mais sentido. Então tem uma batalha muito importante, que acho que é a Batalha de Ypres, na Bélgica, Flandres, na época que eles chamavam também, o que acontece, os ingleses estão ali meio encasteladinhos, né, aí vem ondas de ataque alemães, e os caras vão avançando, assim, avançando de peito aberto, com as baionetas e tal. Os ingleses falam, cara, parece tiro ao alvo isso daqui, não tem nem graça, eu estou matando o alemão, os caras continuam vindo, você mata, morre, vem mais, e os caras cantando hinos e cantando, imaginando o quê? Uma morte gloriosa, naquela morte do tempo da Guerra Franco-Prussiana, né, de grandes heróis com espada. Não tem mais, você está sendo morto no atacado, não é mais no varejo.
não é? Então você percebe esse choque e começam, obviamente, a surgir narrativas completamente fantasiosas para tentar justificar derrotas que não fazem sentido, né? Então, quando a Alemanha começa a sofrer cada vez mais retrocessos, né, o que acontece é que o que eu vou contar lá em casa, né? Começa a ter fantasias, não, isso foi uma traição de não sei quem, isso não é porque a gente é burro, não é porque a gente tinha um plano que não ia fazer sentido nenhum, não é que estava na cara que a gente ia conseguir isso em 6 semanas, não dá para conseguir isso em 6 semanas, é impossível, então tem que botar a culpa em alguém. E aí vão surgindo narrativas que no fim vão ser o combustível para a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha vai acabar perdendo a Primeira Guerra e vai atribuir isso tudo a traidores internos, traidores da pátria, né? E essas narrativas vão se acumulando. Está sendo muito interessante ver, né, é um momento, um divisor de águas, né, entre um modelo de heroísmo, de valor, de coragem, que não faz mais sentido nenhum na hora que você virou bucha de canhão, na hora que virou simplesmente morte em massa, não é? Mas eu vou pegar carona com essa história, eu vou ter mais assunto ao longo do tempo, porque hoje também eu vou ter que circular ainda mais pela cidade, infelizmente, e vou ter oportunidade de ouvir um pouco mais. Mas, curiosamente, tem duas histórias aqui que tem um pouco a ver com essas bananadas patrióticas, essa tolice toda, né? Tem um vídeo muito interessante da BBC sobre um mito ligado à crise dos mísseis de Cuba. Para quem não lembra, foi um momento em que o mundo quase acabou. Basicamente isso, né? O que acontece é que aviões, espiões dos Estados Unidos fotografaram navios chegando em Cuba. Cuba já era um país comunista, já tinha se aliado à União Soviética para o desespero dos americanos, não é? Então eles perceberam que navios estavam levando mísseis nucleares, provavelmente, para Cuba. E o problema é que Cuba é do lado dos Estados Unidos, né? Tanto que tem gente que atravessa o mar ali num bote, então é super pertinho. Então, se você tiver mísseis russos em Cuba, dançou, porque eles vão atingir os Estados Unidos em minutos, né? Que é muito rápido, não vai ter o que fazer, né? Então começa toda uma crise política chamada crise dos mísseis de Cuba. Eu vou dar o link para quem quiser assistir aí a história toda, né? Mas, na verdade, o que desarmou essa bomba, né, essa situação toda, que imagina, os americanos pegam no flagra, né, o Khrushchev, que era o líder da União Soviética, pega ele no pulo, né, instalando tropas, instalando mísseis nucleares ali no quintal, né, ele pega no flagra e aí o que você faz? Você declara uma guerra, você faz uma invasão, você ataca, né? Os militares americanos queriam fazer isso, vamos fazer um plano, vamos invadir Cuba, vai ser mais ou menos como o dia D, vamos, desbaratar essa história toda, né? Mas a lenda reza que o Kennedy falou não, vamos fazer uma solução diplomática, vamos conversar, e a lenda é que o presidente Kennedy teria olhado nos olhos de Khrushchev e Khrushchev amarelou. Que realmente essa coragem americana, essa coisa de, né, não mexam comigo, senão vocês vão ver, né, parece o Trump, isso fez com que a União Soviética recuasse. Ela recuou, amarelou, botou o rabo no meio das pernas e foi embora. Isso é um absoluto mito, porque os americanos gostam de se imaginar, né, durões e machões e etc e tal, que nem esse do nosso amigo Trump, desfavorecido no sentido geométrico da sua genitália, mas o que acontece não foi nada disso. A verdade já veio à tona, mas ninguém quer saber da verdade, porque a narrativa, obviamente, é muito mais interessante. Tudo começou porque Khrushchev estava circulando ali pelas fronteiras do seu império, aí ele olha com binóculo, ele vê ali na Turquia. O que é aquilo ali? É uma base americana com mísseis Júpiter. Então peraí, os americanos colocaram um monte de míssil nuclear na nossa fronteira, que beleza. E aí ele faz a mesma coisa em Cuba. Então é uma reação, né, do Khrushchev a esse avanço dos Estados Unidos. E o que o Kennedy acaba fazendo, ele não é que ele, sei lá, peitou e foi corajoso e bravo e intimidou, não. Eles negociaram, eles chegaram a uma solução de compromisso. Vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui, vocês tiram os mísseis de Cuba e nós tiramos os mísseis da Turquia. Então é como se fosse uma capitulação.
Então, só que ninguém gosta dessa história, porque todo mundo quer imaginar que, obviamente, foi ali, o cara tinha culhões, o cara tinha brio, o cara realmente se impôs, o Khrushchev era um fracote. Não, 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 não. Foi uma negociação e ninguém, americano não gosta de negociação, não gosta dessa história de chegar num compromisso, num caminho do meio, ele tem que preservar, e não é só americano, vê aí bolsonarismo, mesmo Lula, né, todo mundo gosta de pousar de machão, que não tem como comigo, eu não levo desaforo para casa, e essas narrativas são justamente o que vão acabar sendo processadas e trituradas e recicladas e vão gerar a Terceira Guerra Mundial, e a Quarta Guerra Mundial, e a Quinta Guerra Mundial, simplesmente porque a gente prefere narrativas do que eventualmente enfrentar aquilo que não é tão bacana assim. Tem uma história curiosa também que é bom a gente lembrar, vejam só, né, em Mar del Plata, na Argentina, alguém colocou uma casa à venda num site, né, e tinha fotos da casa, a casa estava decorada, e alguém percebeu um quadro na parede. Oh, que quadro é esse mesmo? Moral da história, a casa era da família de um oficial nazista que havia fugido da perseguição, né, no final da guerra, e esse cara era um gênio da lavagem de dinheiro, etc. e tal. Ele levou com ele muitas obras de arte. Essas obras de arte tinham sido saqueadas de famílias judias, não é? E, aliás, a história é curiosa, porque na verdade elas pertenciam a um colecionador, como se fosse um marchand, alguma coisa assim, que estava fugindo com essas obras todas. Curiosamente, ele morre, né, caiu, quebrou o pescoço, que é uma coisa super comum, né, e essas obras todas são apropriadas por esses oficiais nazistas, e elas acabaram indo parar na casa de uma professora de yoga, né, acho que a descendente dele ali é uma professora de yoga, né, provavelmente tentando esquecer, né, de onde vem a sua riqueza e fazendo a gente lembrar, inclusive, não só da cumplicidade do peronismo com o nazismo, mas também como a Igreja Católica e o Papa também acobertaram a fuga desses, eles providenciaram passaportes para criminosos de guerra, né, monstros, né, o Vaticano ajudou essa história. Eu vou depois pegar alguns links aqui para informar para vocês. Então veja só, a próxima vez que você estiver procurando apartamento, né, em alguma plataforma, quinto andar por aí, for decorado, de repente é perfeitamente possível que tenha alguma história por trás daquele quadro ali. Falando em União Soviética, uma outra história aqui, só para encerrar, que é uma outra vergonha que a BBC não gosta de lembrar, que é a história da coisa. O que é a coisa? The Thing. Veja bem, a história é muito curiosa. Vamos falar aqui de novo, Guerra Fria, União Soviética, etc. e tal. Bom, pensando bem, acho que foi até um pouco antes da Guerra Fria virar Guerra Fria, né? A gente está falando aqui do final da Segunda Guerra Mundial, né? Você tinha um embaixador americano em Moscou, me perdoe se casguei aqui, né? A gente está falando aqui não necessariamente da Guerra Fria, a Guerra Fria ela se delineia um pouco depois, a gente está falando aqui do finalzinho da Segunda Guerra Mundial, não é? Você tinha em Moscou o embaixador americano, estava lá instalado, não é? E aí ele recebe um presente encantador, vem praticamente como se fosse um escoteiro russo, alguma coisa parecida com isso, um rapazinho muito talentoso, que dá de presente para ele ter na casa dele uma escultura em madeira esplêndida, era a águia americana, uma coisa bonita, a bandeira, aquelas coisas que o americano se emociona, não é? E falou, olha, está aqui esse presente para você colocar, ai que beleza, que garoto bacana, que simpático e tal. O time de segurança ali avaliou para ver se não tinha nada errado, ok, pendura na parede. O que acontece é que aquilo tinha microfones escondidos, mas não microfones comuns. Era um microfone muitíssimo inovador, que não usava baterias, que ele não passava nenhum sinal de calor, nenhum sinal de campo elétrico, nem nada. Era um sistema passivo, é até um pouco difícil de entender, né? O microfone era uma série de tubinhos com diafragma e tal, que ele só era ativado quando os russos apontavam um feixe de ondas de rádio naquela direção, isso ativava o microfone e eles conseguiam perceber o que estava sendo falado ali. Ninguém percebeu isso por anos e anos. Um belo dia, algum especialista em segurança estava mudando a estação ali, aí no meio, em alguma frequência que ele nem imaginava, ele percebe que ele está ouvindo uma conversa. Ele falou, como é que eu estou ouvindo isso?
pronto, era o bendito presente, era um cavalo de Troia, propriamente dito, também de madeira, vale lembrar que o cavalo de Troia era de madeira, era uma inovação fantástica. Aliás, o cara que fez esse microfone é o cara que está por trás de um instrumento musical, se é que aquilo é música, chama theremin, que é você passa a mão perto de umas antenas e faz uns sons meio fantasmagóricos, coisa de, quando você vê algum filme de ficção da década de 50, 60, tudo usa esse theremin. Eu acho pavoroso, mas de qualquer maneira, era esse inventor, ele inventou esse microfone passivo, não é? E aí os Estados Unidos estavam morrendo de vergonha, como é que eles foram enganados dessa maneira, não é? E porque, afinal, o cara caiu numa armadilha que parecia inofensiva, um garotinho oferecendo um presente patriótico que você, com muito orgulho, vai colocar ali, e até hoje os caras se referem a esse device, vamos chamar assim, esse aparelho, como the thing, a coisa. Muito, muito, muito interessante, vou dar o link aqui para vocês. Agora, infelizmente, eu vou acabar tendo que cortar o episódio um pouco antes do normal, né? Não tenho nenhuma, estou pensando se eu conseguiria amarrar todas essas pontas soltas aqui, mas eu acho que a única coisa que acho que vale a pena a gente levar desse episódio de hoje é justamente essa ideia do valor do tédio, né? Da gente sair um pouco desse vício da estimulação contínua, né, da gente não ter horror dos próprios pensamentos, né, da gente não ter horror, e entre outras coisas, como estou sempre chamando a atenção aqui, as coisas estão em transformação permanente o tempo todo, é a gente que não vê. Né? A transformação pode estar ocorrendo na sua cidade, na sua casa, no seu parceiro, né, no seu trabalho, a gente acaba abstraindo, mantendo tudo em piloto automático, e quando a gente percebe é uma bolada nas costas. Né? Então fica a dica aqui, ouçam menos o radinho, dediquem esse tempo a, sei lá, prestar atenção, né? Ou então simplesmente deixar sua cabeça vagar. Quem sabe sua cabeça vai fazer uma coisa que o ChatGPT ainda não faz, que é ter ideias. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.